Oi, oi, gente. Boa tarde. Vamos lá retomar nossa live da questão 87, certo? Vamos lá, 87. A presença do psicanalista, a gente já vai para a psicanálise, né? A presença do psicanalista no hospital tem como consequência a aproximação inevitável entre médicos e psicanalistas. Sobre a relação entre ambos, assinale a alternativa correta. Letra A. O lugar da psicanálise na medicina é marginal de extraterritorialidade. E aí é aquilo, né? Que o lugar da psicanálise, da psicologia dentro do hospital é fora dos modelos biomédicos, né? Tá fora desse modelo, dessa questão mais ligada ao hospital, ao saber médico. Então é nesse sentido, e aí a gente já vai vendo que a alternativa correta da 87 é a nossa letra A, certo? De que o lugar da psicanálise na medicina é marginal, né? Tá fora mesmo. Mas vamos entender por que é que as outras estão erradas, né? Letra B. O psicanalista está inserido na equipe para acrescentar sua especialidade aos demais. E aí é justamente o contrário disso que a gente acabou de falar. Porque no lugar da psicanálise, aí a gente vai ter que ter o olhar psicanalítico para pensar essa prova, não é nesse sentido de acrescentar a equipe, né? Por mais que a gente entenda que o psicólogo, né, acrescente a equipe, faz parte, mas para a psicanálise é fora disso, né? A gente trabalha de uma forma diferente, né, das outras áreas de saber. Então, por isso que está errada, né? Letra C. Psicanálise e medicina podem conviver por partilharem os mesmos campos e limites. E aí, mais uma vez, não compartilham os mesmos campos e limites. Na verdade, é bem contrário, né, ao funcionamento aí da medicina. A psicanálise nasce dessa contrariedade, né, à medicina, mas enfim, por isso que não é letra C. É letra D. Freud sustentou a posição de que o psicanalista, em sua época, necessitava ter como pré-requisito o diploma médico. Não, Freud nunca sustentou essa ideia, certo? Letra E. O discurso médico sustenta o imperativo metodológico de inclusão da subjetividade do paciente diante da execução do ato de salvar vidas. E aí, pelo contrário, né? Porque é justamente o contrário do discurso médico, né? Mas enfim. E aí, né, a gente só reforça, né, o quanto que é a letra A mesmo, a nossa alternativa, certo? Seguindo 88. E aí vão trazendo, tá? Dúvidas nos comentários, fiquem à vontade, porque a ideia é ir respondendo aí, tanto agora quanto depois também, para quando eu ver os comentários de vocês. Sobre as especificidades da avaliação psicológica no hospital. Analise as afirmativas a seguir. E aí, afirmativa 1. A avaliação psicológica do paciente internado em hospital deve seguir o modelo do psicodiagnóstico tradicional. E aí eu considerei inclusive essa questão difícil, porque ela tem uma questão de falar sobre avaliação psicológica, mas ela tem uma pegada da psicanálise. A gente não pode esquecer que para responder todas as questões dessa prova, assim, mais psicológicas, ela vai ter uma pegada da psicanálise. E aí não deve seguir o modelo psicodiagnóstico tradicional, até porque não é isso primeiro, porque a gente está falando de um outro contexto, né? No psicodiagnóstico tradicional, a gente estaria pensando, o tradicional é o modelo da clínica. Então, não segue, né? Tem uma especificidade. Então, por isso que não é a primeira, tá errada. A 2. A avaliação psicológica oferece subsídios para a equipe decidir sobre o momento de uma cirurgia eletiva. Tá correto, certo, gente? Porque, na perspectiva da avaliação psicológica dentro do contexto no hospital, ela oferece, sim, né, condições para que uma equipe consiga ali junto, né, entender melhor qual é o momento do paciente para situações, inclusive para as cirurgias, né? Então existe inclusive a avaliação psicológica para fazer cirurgias, né? Por exemplo, a bariátrica, enfim. E aí, por isso que a gente tem a afirmativa 2 como correta, certo? Afirmativa 3, a entrevista diagnóstica se aplica ao contexto hospitalar, ao passo em que a entrevista preventiva não se aplica a esse contexto. E não, a gente também tem a entrevista preventiva aí falada na avaliação psicológica dentro do contexto hospitalar.
Eu considero ela difícil porque teria que entender mesmo algumas especificidades da avaliação psicológica e uma certa pegada, né, aí com resquícios também da psicanálise, sabe? Na minha opinião. Principalmente esse primeiro item, primeiro ponto. Mas mesmo que você não pensasse na psicanálise em si, mas pensando no próprio contexto, como eu trouxe para vocês, né? Que o psicodiagnóstico tradicional estaria mais voltado à clínica e a gente não deveria seguir exatamente o mesmo modelo, que a gente está falando de outro contexto. Enfim, dito tudo isso, a alternativa, né, a única afirmativa correta aqui seria 2. Então teríamos a letra A como alternativa correta, certo? 89. A avaliação do psicanalista foi solicitada para uma idosa que cantava ininterruptamente no curso da internação. Segundo o relato da equipe, havia uma agitação psicomotora e suspeitavam de um quadro maníaco ou de negação da doença já avançada. Na avaliação, a idosa disse ao psicanalista que a música representava uma época importante da sua juventude e que queria transmitir essa alegria de viver para sua filha, para que assim pudesse morrer em paz. Há um descompasso entre a hipótese da equipe, que já estava pensando no quadro maníaco, numa negação do quadro, e a avaliação do psicanalista, que, né, ao escutar, percebeu que não é nada disso, né? Sobre o caso apresentado, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Item 1. A não diferenciação das noções de sintoma, né, o que está se apresentando necessariamente, e o sofrimento, né, o que está por trás disso, pode contribuir para a patologização do sofrimento. Sim, né, que é isso que muitas vezes a equipe faz, né, patologiza algo que não é patologia, é só um contexto, é só uma história, enfim, tem muitas outras coisas por trás, não necessariamente é uma patologia, é um transtorno, enfim. Então, a gente precisa saber diferenciar sintoma e sofrimento, para não sair dizendo que tudo é doença, que tudo é patologia, né, que tudo é psicopatologia, enfim. Então, o item 1 está correto, certo? Item 2. Não se apresentam resultados à equipe pelo dever de respeitar o sigilo no intuito de proteger por meio da confidencialidade a intimidade da idosa e da filha. Veja, está dizendo aqui para não apresentar resultado nenhum. E está errado. A gente pode sim conversar com a equipe, a gente pode sim dialogar em equipe. A gente deve fazer isso, na verdade. Né? A gente tem que ter cuidado do que é que a gente fala, o que é que a gente vai trazer, o que é importante, o que é que não é, o que é que cabe, o que é que não cabe. Mas não apresentar nada não é correto, né? Então, por causa disso, o item 2 está errado. Ele poderia ser uma casquinha de banana, né? Para você pensar que você tem que ter um certo cuidado nesses resultados, poderia aí estar certo. Mas não, ele está sendo bem generalista de que não nenhum, né? E não é não nenhum. E o item 3. A perspectiva psicanalítica acerca do tema da avaliação psicológica tem suas especificidades e encontra seus impasses. Sim, né? Porque a perspectiva psicanalítica tem uma diferenciação com o que a avaliação psicológica vai trazer necessariamente. Então, tem sim especificidades e tem impasses, sim. Então, a gente teria aí só o 2 errado. Temos o 1 e o 3 correto, significa que letra C. 1 e 3 correto apenas. Letra C, da questão 89. Vamos lá, atualizando vocês, tá? Questão 90 e questão 91 foi anulada, certo? No gabarito definitivo. Tem alguns erros nas questões, que eu já tinha observado algumas coisas, tinha até anotado aqui, e elas foram anuladas. Inclusive, tem algumas outras questões, né? Porque eu vi o gabarito definitivo esses dias. Então, temos algumas questões que a gente viu lá atrás que foram anuladas, tá? Então, a gente tem a questão 71, também anulada. Temos algumas, inclusive, que eu pontuei algumas coisas. Eu até botei assim, cabe recurso. Foi a 32. 32 também foi anulada. Tá? Eu tinha até botado pra vocês, ó, cabe recurso. Enfim, anularam ela, né? E é isso, tá? Foram as anuladas. Então, a 90 e a 91, que seria agora pra gente ver, foram questões anuladas, tá? Então, não vou falar, porque, enfim, elas têm erros. E a gente pula, tá? Essa 91 mesmo tem 2 corretas. Eu tinha observado, já tinha até anotado aqui. É por isso que ela provavelmente foi anulada. 92. Vamos seguir para 92. Estamos quase
acabando nossa correção mesmo, né? 92 está 100, faltam 8. Sandra, durante a pandemia da Covid-19, foi internada devido a metástase cerebral. Olá, boa tarde. Foi internada devido a metástase cerebral e não havia visitas em virtude das regras institucionais daquele período. Ela vivenciou um luto antecipatório, tanto das possíveis consequências da metástase cerebral, como do medo de perder familiares em decorrências da pandemia. Criou, com o auxílio de sua psicanalista, a escrita de um livro para o seu filho. E aí, sobre o luto de Sandra, assinale a alternativa correta. Percebam que ele está pedindo sobre o luto de Sandra, tá? Letra A, o luto. E aí, eu também considerei essa aqui difícil, porque tem muitas coisinhas da psicanálise, né? E aí você teria que saber mesmo. Mas aí, letra A, o luto não pode ser considerado uma experiência coletiva por não sustentar o pacto social. E a gente já vê de cara que tá errado, né? Porque luto sim pode ser considerado uma experiência coletiva. Então daí a gente já vê que tá errado. Não, letra A. Mas a letra B. O luto de Sandra tem relação apenas com as possíveis perdas, não fundamentando a estrutura do sujeito. Não tem relação, o luto, né, para a psicanálise, ela não tem relação só com possíveis perdas, mas por coisas, né, que vão surgindo também ao decorrer, e é fundamentado pela estrutura do desejo, né, a partir do desejo, enfim, questões da psicanálise. Por isso a letra B tá errada, certo? Letra C. Sandra testemunha com a escrita o limite do discurso e inclusive de sua formalização, onde o discurso não diz testemunha. Essa aqui é a nossa alternativa correta. Porque tá dizendo aqui pra gente, né, que com a escrita, né, a gente tem um limite de discurso, né, porque ela não tá podendo verbalizar, ela tá isolada, ela tá fora do contato com outros familiares, enfim. Só que aí ela consegue formalizar isso, né, ela consegue transpor para outros espaços. No caso, a escrita junto com a psicanalista, né, a gente tá falando da questão. Então, ela conseguiu construir, ela conseguiu testemunhar o próprio discurso, né? Quando ela escreve, quando ela traz e expressa isso. E aí, por isso que é a nossa letra C, porque ela tá aí construindo essa possibilidade de elaborar esse luto a partir da escrita, né? Ela é uma testemunha da própria escrita. Ela escreve, ela lê, enfim. Letra C é o correto, certo? Mas vamos continuar porque as outras estão erradas, tá? Letra D. A Covid-19 manteve nossa relação com a morte como contingencial, né? Eventual. E na verdade não, né? Ela não foi eventual. Não foi. O nosso contato com a morte em relação à Covid foi escancarado, né? A gente ficou ali às voltas da possibilidade iminente de morte, esse medo, né, que foi surgindo mais latente. E aí, por isso que tá errado. Não só por isso, né? Porque o resto da alternativa tá dizendo que tal como a experiência de Freud na Primeira Guerra, né? E a relação do que Freud traz com a Primeira Guerra não tem necessariamente relação com como a gente passou a visualizar a morte e a relação da morte em relação à Covid-19. Então, por isso que essa letra D estaria errada. É isso, por isso que eu considero ela difícil, porque a gente precisa ter algumas noções de algumas coisas da psicanálise para responder essa questão. Letra E. A privação é a falta real de um objeto imaginário. A frustração é a falta imaginária de um objeto simbólico. E a castração é a falta simbólica de um objeto real. Por que a letra E está errada? Por dois motivos. Primeiro, o conceito de privação aqui não está correto. Privação, na verdade, de uma forma bem geral, é a falta do real, de algo real, de forma simbólica, não imaginária. Mas, enfim, essa nem é a maior questão para o erro, se a gente for olhar bem, assim. Mas é porque, lembra que se vocês leiam que o enunciado está dizendo pra gente que é sobre o luto de Sandra, para assinar a alternativa correta. E essa alternativa, ela só está dando definições de privação, castração e frustração para a psicanálise. Ela não está correlacionando isso com o luto de Sandra. Então, por isso que está errado também. Então, prestem muito atenção. Não só ao que está sendo escrito nas alternativas, mas a correlação disso com o enunciado, né? Acho que a gente vem sempre falando isso aqui. Prestem atenção no que é que o enunciado está pedindo, para poder se orientar para responder. Porque às vezes está certo o que está na alternativa,
mas não tem nada a ver com o anunciado, então não é a alternativa correta, certo? Então, atenção. Dito isso, né, a gente viu as que estariam ali erradas, então nossa letra C é a correta da questão 92, certo? 93. As diretrizes para o funcionamento da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, nosso SUS, estabelecida em portaria, inclui o respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas, a promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais de saúde e o combate a estigmas e preconceitos. Considerando o que está estabelecido acerca da RAPS, assinale a alternativa correta. Veja, ele está pedindo para a gente considerar a RAPS, o que está acerca da RAPS. O enunciado está nos ajudando com um pouco da diretriz, mas ele está querendo saber sobre a RAPS no todo, né? Então, isso aqui, para responder, teria que... Botei até aqui, faz para quem estudou RAPS, né? Teria que entender um pouco da Rede de Atenção Psicossocial, certo? Boa tarde. E aí, vamos lá. Questão 93, alternativa letra A. O acolhimento na unidade de acolhimento será definido pela equipe que acompanha o usuário na atenção básica ou pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial de Referência, que será responsável pela elaboração do projeto terapêutico singular do usuário. Gente, essa daqui, realmente você precisava saber o RAPS, porque senão você poderia achar que tá certo e marcar e tá correto. Mas veja, tem uma coisa aqui que é exatamente sobre a RAPS. Quem decide a transferência para a unidade de acolhimento, o acolhimento para a unidade de acolhimento, não é a atenção básica. Isso é exclusivo do Centro de Atenção Psicossocial, do caso do CAPS de referência. É o CAPS de referência que decide, que define ali, junto com construindo, né, o projeto terapêutico singular do paciente, enfim, é quem define, né, esse acolhimento para a unidade de acolhimento. A atenção básica não tem responsabilidade nisso, então por isso que está errado, certo? Por isso que está errada essa letra A. Letra B. A equipe de consultório na rua é constituída por profissionais que atuam em um ponto de atenção fixado. Pronto. Aqui já tem um erro. Não é atenção fixada. Consultório na rua é itinerante. Tá errado, certo? Não é um ponto de atenção fixado. Vamos lá. Letra C. Erradicar o consumo de crack, álcool e outras drogas e dessa forma ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, regulando e organizando as demandas e fluxos, constitui como um dos objetivos específicos da RAPS. Erradicar o consumo? O erro tá aí. Não. A ideia não, o objetivo da RAPS não é esse. Não é esse, certo? Letra D. O Centro de Atenção Psicossocial é constituído, o CAPS, né? É constituído por equipe uniprofissional, que atua sobre ótica disciplinar, outras drogas, semi-intensiva, o resto até tá tudo certo. Mas uniprofissional não, é multiprofissional. Por isso tá errado, letra D. Letra E. Até agora tudo errado, né? Vamos ver a letra E. Garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências, se constitui como um dos objetivos gerais da RAPS. Letra E, correta. Certo? Poderia ser fácil, mas muita gente poderia ficar entre letra A e letra E, por não saber da exclusividade aí do CAPS no acolhimento para as unidades de acolhimento. Então, é só essa partezinha aí que poderia dificultar para alguém que não soubesse. Mas as outras, né, até a gente fica assim, de forma mais geral, você conhecer da RAPS, você já sabe que tá errado. E aí é isso, tá? 93, nossa letra E é a correta. 94. Os centros de convivência são unidades públicas articuladas com a rede de atenção à saúde, em especial a rede de atenção psicossocial. Neles, no caso, né, no centro de convivência, são oferecidos espaços de sociabilidade, de produção e de intervenção na cultura e na cidade, à população em geral. São sobre os centros de convivência, assinale a afirmativa correta. Letra A.
são pontos de atenção do componente, estratégias de desinstitucionalização da rede de atenção psicossocial substitutiva, onde são oferecidas às pessoas com transtornos mentais espaços de sociabilidade, de produção e de intervenção na cidade. Se em vez de desinstitucionalização, arrumei minha dicção hoje, fosse articulação, talvez estivesse correta, porque na verdade, né, o ponto de atenção a essas estratégias é muito mais articular-se com as redes de saúde, a RAPS, enfim, do que desinstitucionalizar. Certo? Boa tarde. Estamos na questão 94. E aí, por isso que não é a letra A, certo? Porque aí seria a articulação com a rede. Letra B. São estratégicos para a inclusão social das pessoas com transtornos mentais e pessoas que fazem uso de crack, álcool e outras drogas, por meio da construção de espaços de convívio e sustentação das diferenças na comunidade e em variados espaços da cidade. Tá tudo certo aqui. Esse é o papel, né, dos centros de convivência de forma geral. Ele é estratégico para incluir as pessoas, enfim, tem essa articulação com a rede de saúde e tudo mais, com essa estratégia, né? É muito mais voltado para a política de assistência social, né? Os centros de convivência estão muitas vezes articulados com CRAS, com CREAS, enfim. Mas claro que tem que estar em rede também, articulado com saúde, certo? E é isso que a questão está trazendo para a gente. Letra B é a nossa alternativa correta, certo? Mas vamos seguir vendo as outras porque que está errado. Letra C. São serviços de saúde. Já está errado aqui porque acabei de dizer para vocês, centro de convivência é da política da assistência social e faz articulação com a rede de saúde, inclusive é o que está dizendo no enunciado. Centros de convivência são unidades públicas articuladas com as redes de atenção à saúde, mas elas são da política da assistência social. Então, por isso que está errado. É constituído por equipe multi, responsável por conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange promoção e proteção de saúde. Não. Não é esse o objetivo dos centros de convivência, certo? Letra D. São espaços de articulação com a vida em que as pessoas com transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e outras drogas, por suas vulnerabilidades, em tratamento na rede substitutiva, terão restrição de acolhimento a depender da intensidade do seu uso. Não tem isso de restringir por causa de quem usa mais e quem usa menos. Está incorreto. Letra E. São considerados equipamentos assistenciais que se organizam para oferecer atendimento diferenciado na atenção psicossocial, incluindo a dispensação de medicações e atendimento individual em grupo, seja psiquiátrico ou psicoterápico. Não, talvez isso aqui seja o trabalho do CAPS, né, que inclui a dispensação das medicações, mas não é só isso, né? Mas talvez isso aqui seja mais o CAPS em si do que os centros de convivência. Não é essa a função. Então, letra E também está incorreta. Letra B é a nossa alternativa correta da questão 94, certo? Questão 95. A reforma psiquiátrica é considerada um processo histórico de formulação crítica e prática, que tem como objetivos e estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria, ao propor um novo olhar social para a loucura e uma clínica ampliada. Em relação à clínica ampliada, assinale a afirmativa correta. Então, ele quer sobre clínica ampliada, tá? Ele nos deu aqui um pouco sobre a forma psiquiátrica, mas ele está pedindo sobre clínica ampliada. Letra A. Empenha-se em propor atenção na melhoria dos sintomas, transformando os usuários em objetos de intervenções, não, já que eles não possuem conhecimento técnico para pensar o cuidado. Jamais, né? Não é isso que a clínica ampliada se propõe, né? Ser objeto de intervenção às pessoas porque eles não têm conhecimento e aí a gente faz o que a gente quiser sobre as pessoas. Não. Letra B. Empenha-se em propor atenção a partir das questões de vida do sujeito, com a intenção de enfatizar uma abordagem sintomatológica da doença em contraposição às práticas homogeneizantes. Enfatizar uma abordagem sintomatológica da doença é onde está nosso erro aqui, maior, né? Esse não é o maior foco. A intenção da clínica ampliada não é ficar ali pensando no sintoma da doença e resolver, enfim.
Não, certo? Letra B tá errada. Letra C. Empenha-se em propor atenção na perspectiva da produção de saúde, buscando o isolamento social. Isolamento social? Para uma resposta mais efetiva do cuidado em ambiente hospitalar ou ambulatorial especializado. Não, a proposta da clínica ampliada não é isolar socialmente as pessoas. Letra D. Empenha-se em propor atenção e condutas singularizadas com o objetivo de resgatar a subjetividade do usuário, considerando sua autonomia e o contexto social em que ele está inserido. Correto? Letra D é correta. Mas vamos para a letra E, a última, né? Por que está errado. Letra E. Empenha-se em propor atenção e estratégias de inclusão social dos sujeitos, buscando o seu foco na iniciativa organizativa do novo modelo assistencial na perspectiva da atenção psicossocial. Veja, poderia estar mais ou menos certa, porque está falando, né, do modelo assistencial na perspectiva da atenção psicossocial, enfim. Só que está dizendo como único foco, né, e falando só da perspectiva da atenção psicossocial. E lembrem, a gente não está falando só, por exemplo, da reforma psiquiátrica, por mais que é isso que o enunciado está dizendo. O que o enunciado está pedindo é sobre clínica ampliada. Então, a resposta mais completa sobre o que de fato é clínica ampliada, letra D. Subjetividade, autonomia, observar contexto social, tudo isso, clínica ampliada, está na letra D. É a letra D, nossa alternativa, certo? Atenção ao enunciado, sempre dizendo isso, né? 96. Rafael, 19 anos, nos últimos 2 meses após o rompimento com a namorada, passou a ficar a maior parte do tempo dentro de um quartinho no fundo do terreno, saindo apenas para fazer as refeições. No CAPS, o jovem fala que está bem e que não tem saído, pois está trabalhando em casa. Mas não diz que trabalho seria esse, apenas que é confidencial. Nos atendimentos com sua referência, se restringe a falar sobre seu sono. Só fala disso. É visto com frequência conversando com a copeira do CAPS e numa dessas conversas, após o oferecimento do almoço, Rafael se recusou a comer e afirmou que só come alimentos na cor vermelha. Ele ficou nervoso e começou a exigir esses alimentos de forma contundente, alegando que eles ajudam a purificar seu sangue. E vamos ao que está pedindo. Diante dessa situação toda, sobre o acolhimento no CAPS, assinale a afirmativa correta. Sobre acolhimento no CAPS. Letra A. O CAPS, após avaliar a situação, deve encaminhá-lo diretamente ao hospital de emergência, onde há profissionais mais capacitados para lidar com essas situações. Não, o CAPS tem total condição de lidar com essa situação. Uma equipe multi para isso. Letra incorreta. Letra B. O CAPS, devido à convivência com o usuário, que costuma ter frequência diária na instituição, deve orientá-lo para o técnico de referência, em função do vínculo existente entre eles. E na ausência, desse técnico, o paciente deve aguardar para ser acolhido quando o técnico estiver presente. O erro está aqui. Realmente é muito importante o usuário estar ali com o seu técnico de referência no CAPS. Essa é a prioridade, assim. Mas o fato de não estar o técnico ali de referência não significa que o paciente não vai ser atendido e vai ter que esperar o técnico aparecer. Não pode acontecer, ele precisa ser acolhido. E aí encontra-se outras formas, outros profissionais para fazer esse acolhimento, explicando até para ele, sobre esse técnico de referência, porque ele não estaria, enfim. Mas não, ele não vai aguardar para quando o técnico chegar só exclusivamente com o técnico. É de fato que é o ideal. Mas se não tem, vamos buscar o que aqui, enfim. Não, é a letra B por causa dessa questão do aguardar, tá? Letra C. A responsabilidade de lidar com as situações de crise reforça a responsabilidade do CAPS em dar suporte à crise, buscando sua significação temporal e singular para o sujeito. Letra C. É isso sobre o acolhimento. A responsabilidade da situação de crise é a responsabilidade do CAPS. O CAPS tem condições, com certeza, de lidar com crise. Ele precisa ter. Com crises, dar o suporte à crise. E buscar essa significação mesmo, tempo, lugar, do que é isso para os sujeitos, Letra C é a nossa alternativa correta, certo? Mas vamos seguir para ver porque as outras também estão erradas. Letra D. Apesar de sua responsabilidade territorial, o CAPS não são serviços de emergência e, portanto, não deve atender situações de crise. O CAPS também faz parte da emergência.
E, sim, tem situações de crise. Letra E. O acolhimento da crise deve ser reduzido ao que podemos chamar de agudização de sintomatologia psiquiátrica, em que o sujeito não está em sofrimento. Na situação de crise, o sujeito não está em sofrimento? Não é a letra E, né? Vamos lá para a última página da prova. Questão 97. João. É João também? Não, o outro foi Rafael, mas teve outro João, não foi? Não, eu tô. Enfim, João, 20 anos, permanecia enclausurado em sua própria casa, passando os dias em seu quarto. Acho que é uma situação parecida, mas não. Ele não transitava pelo território de sua cidade e de sua comunidade. Sua casa era o seu território existencial. Foi proposto a João e a sua família um trabalho de acompanhamento terapêutico, pelo qual se desenvolveria uma exploração acompanhada do entorno em sua casa, na procura de outros espaços de pertinência e sociabilidade. Essa sugestão apostava em uma ampliação do território existencial de João, o que implicava em um processo de desterritorialização e envolve também um processo de desterritorialização de seu entorno, que está atravessado pelas mesmas forças de exclusão que fizeram com que o jovem tivesse vivido dentro de sua casa grande parte de sua vida. A partir desse fragmento, assinale a opção que articula a clínica ao território. Eu considero essa questão difícil porque ela tem alternativas muito parecidinhas. É aquela questão de qualquer coisinha você erra e é casca de banana. Então é uma questão de muita atenção também, além de entender um pouco sobre clínica e território, certo? Mas vamos lá, letra A. Essa clínica exige delicadeza e atenção, pois há sempre o risco de que, ao convidar os sujeitos de sua loucura para participar das trocas sociais no território da cidade, estejamos inadvertidamente forçando-os a se adaptar a um modo de vida hegemônico. Gente, essa aqui é a nossa alternativa correta. E por que ela é a alternativa correta? Porque ela está falando que, veja, a proposta aqui para João no enunciado é de ajudar João a ampliar essa território existencial, né? Então, encontrar outros meios e tudo mais. E aí, mas precisa ser feito com delicadeza e atenção, porque João já tem um histórico, né? E aqui, ó, as mesmas forças de exclusão que fizeram com que o jovem tivesse vivido. Então, ele tem uma situação com o território que fez com que ele entrasse nesse enclausuramento de que a casa era o único território dele. Enfim, então tem que ter muito cuidado. Não é algo para ser feito às pressas, de qualquer jeito. Então, sim, exige delicadeza e atenção. E que há, sim, um risco da gente acabar fazendo com que João se adapte, né, ao padrão que existe na comunidade, ao que é feito na comunidade, e fazer com que ele entre para isso, para esse padrão, para poder ampliar esse território. Então tem que ter muito cuidado para isso não acontecer, entendendo que há um risco disso acontecer. Que é isso que a alternativa está dizendo, né? Que precisamos ter esse cuidado para não forçar, não encaixar ele no padrão normativo, no padrão hegemônico, no modo de vida hegemônico, né? Mas tentando aí construir ampliar, na verdade, o território, né, existencial e de vida dos sujeitos, certo? E aí, nesse sentido, a letra A. Vocês vão entender melhor quando vocês verem as outras que estão erradas, principalmente a letra E. Letra B. Essa clínica exige delicadeza e atenção, tudo correto, veja, porque eu disse para vocês, elas são muito semelhantes, são umas coisinhas, né, que vão mudando e a gente tem que estar atento. Pois busca excluir os loucos e sua loucura das trocas sociais do território da cidade, sem qualquer consideração. Não. A ideia dessa clínica não é exclusão, né? É de fato ampliação, cuidado, mas que precisa estar atento para não sair construindo modos de vida, né, forçando a se adaptar a modos de vida, enfim. Mas não é a que busca excluir, certo? Letra B estaria errada. Letra C. Essa clínica exige delicadeza e atenção, todos, né, dizem isso, pois se sustenta na noção de esquadrinhamento. Mesma coisa, né, de exclusão, de controle, enfim, esquadrinhamento da sociedade, que delimita áreas de abrangência e se orienta pelo frio mapa de uma cidade. Também não é essa a noção. Mais uma vez, é ampliação.
Não é que vai ficar restrito a um frio mapa, né? Vai ficar restrito ali só à comunidade. Na verdade, é para ajudar ele mesmo a construir autonomia e espaços em outros territórios mesmo, na vida dele. Né? Não é essa lógica de esquadrinhamento. Então, letra C estaria errada. Letra D. Essa clínica exige delicadeza e atenção porque instala o olho vigilante do poder disciplinar. Mais uma vez, controle, né? Poder disciplinar que se ramifica e adere às rotinas cotidianas, transmutando-as ao sabor das conveniências de mercado, né? As coisas que já estão prontas e postas, né? E aí, não é isso, né? Não é a lógica do controle, não é a lógica, mais uma vez, a lógica de ampliação, certo? Ampliação cuidadosa, mas ampliação. E não do que está pronto, né? As conveniências de mercado, não do que está posto. Essa é a ideia. Então, letra D também estaria errada. Letra E. Essa clínica exige delicadeza e atenção, pois ao problematizar o olhar sobre o território, que sim, se faz isso, né? Para pensar quais modos de vida que estão sendo produzidos e que clínica é possível aí realizar, leva os pacientes a se adaptarem ao modo de vida hegemônico. Vejam, é justamente isso que a alternativa A está dizendo que é a correta, né? Está dizendo que não é. Não é que leva a produzir um modelo de vida, um modo de vida hegemônico. É que a gente precisa estar atento e com um olhar cuidadoso para isso não acontecer, né? Então não é uma causa e efeito, como a letra E está propondo. Então a letra E estaria errada. Por isso é a letra A, certo? É uma questão que eu considero difícil porque tem um monte de detalhezinhos, né? E você tem que ter uma noção assim, entre clínica, território e esse contexto aí de trabalho, né? Da saúde num território, em comunidade, enfim. Mas é isso, letra A, 97. 98, Sérgio foi afastado do trabalho, pois vem manifestando grande dificuldade em cumprir seu horário de trabalho. Referindo estar muito incomodado com as pessoas na rua e também com os colegas de trabalho, julgando que estão sempre falando mal ou rindo dele. Na rua, quando percebe isso, esbarra de propósito nas pessoas para despistar sua raiva e depois pede desculpas para que elas não revidem. Refere que está muito difícil viver assim com todos, tomando conta da sua vida e que mesmo quando está em casa, escuta pessoas na rua falando a seu respeito. E aí o enunciado vai nos dizer, assinale o que está pedindo, né, pra gente, vai dizer, assinale a opção que apresenta a alteração psicopatológica apresentada por Sérgio. Então ela está utilizando de uma situação para trazer uma situação psicopatológica, aí ele quer saber qual é, que alteração é essa, né? E aí o ponto-chave aqui desse enunciado é quando ele fala, escuta as pessoas na rua falando a seu respeito. Porque a gente está vendo uma lógica meio de perseguição. Parece que Sérgio está se sentindo perseguido. Se a gente ler só esse primeiro trecho, a gente poderia pensar que ele está realmente incomodado com algumas coisas, não no sentido de alteração psicopatológica, né? Ele estaria ali preocupado porque alguém está falando mal dele, rindo dele. Poderia até ser. Só que nesse sentido, quando a gente junta o todo, ele está numa lógica de persecutória e ele tem ouvido coisas, né? Escutando as pessoas na rua falando a respeito dele quando ele está dentro de casa. Vejam. Então, quando a gente olha para tudo isso e quando a gente vai para as alternativas, a que mais nos aproxima da alteração psicopatológica é uma alteração da senso-percepção, alucinação auditiva. Ele está ouvindo vozes, certo? Letra C, nossa alternativa correta. Nem precisa ir para as outras, porque as outras não é isso, tá? Não é uma confabulação, não é uma distimia, não é um pensamento confusional, não é um torpor. É uma alucinação auditiva com todo o contexto enunciado do trecho, certo? 99. E eu botei aqui, para 99 e para 100, a gente precisa responder ela com a leitura psicanalítica. Mas vamos lá. 99. A clínica dos serviços territoriais difere daquela centrada no modelo manicomial. De modo algum, compatibiliza-se com a tradição, que necessariamente considera os sintomas como algo negativo, sempre a ser eliminado. O delírio, em uma clínica que aposta na subjetividade, é uma ferramenta de acesso ao sujeito e de abordagem da experiência na psicose. O delírio preenche o meu vazio existencial, disse Anitta.
José conta sua experiência delirante que, por fazê-lo, marionete do ser de luz como um chip em seus olhos, promove a insustentável dificuldade de convivência com os vizinhos na vila em que mora. E aí, diante do enunciado acerca da experiência do delírio, assinale a alternativa correta. E aí, por que eu trago que é uma leitura psicanalítica? Porque não é uma leitura do DSM sobre o delírio, sobre a psicopatologia que trazem delírios. Não é. Está falando da clínica que aposta na subjetividade em relação ao delírio. E a gente está vendo pessoas, né, falando sobre experiências com delírio que fazem sentido para elas. Uma experiência, digamos, positiva, né? E aí vamos lá, tá pedindo para, em relação à experiência do delírio, a gente assinalar a alternativa correta. Letra A. Devemos lidar com a experiência delirante a partir de uma perspectiva normativa, segundo as regras gerais que regem a instituição e que são para todos. Não. Veja, está dizendo no enunciado, uma clínica que aposta na subjetividade. Então, não é para a gente levar em consideração coisas normativas, coisas padrões, né? Não é nesse sentido. Então, por isso que a letra A está errada, porque está falando que é para lidar com a experiência delirante a partir de uma perspectiva normativa. Para o que a gente está sendo pedido no enunciado, não. Letra A está errada. Letra B. O trabalho feito com o delírio na clínica dos serviços territoriais se dá a partir de uma abordagem de fora da pessoa, que enfatiza aspectos funcionais do tratamento, visto que não partimos da trama delirante em si. Mais uma vez, a mesma lógica. Para esse enunciado, o que está sendo dito aqui para a gente não vai olhar de fora, a gente não vai olhar o que é o delírio e encaixar pronto. Não, a gente vai olhar da perspectiva do sujeito, do que é o delírio para o sujeito, do que é o delírio para cada pessoa, e aí ele traz inclusive alguns pontos aqui de alguns relatos, né? Então, não é uma abordagem que vai olhar de fora da pessoa, olha ao contrário, vai olhar de dentro, a partir do sujeito, certo? E do trama delirante em si, para o sujeito. Então, a letra B também estaria errada por essa perspectiva. Sempre prestem atenção no enunciado, ele nos diz muito, tá? Letra C. O delírio é um só, ou seja, uma alteração dos vídeos da realidade, como sugere os manuais diagnósticos. Mais uma vez, não. É justamente o contrário. Está falando de uma clínica que aposta na subjetividade, que olha do cada um. Então, não é um só, é o que é para cada um. Então, a letra C também está errada nesse sentido, certo? Boa tarde. Letra D. O delírio, tão diverso em sua dimensão experiencial, é um fenômeno definido como sintoma que subtrai o sujeito do mundo compartilhado, impedindo o acesso da equipe de referência ao cuidado. Veja, novamente enunciado. O enunciado está dizendo que é uma ferramenta de acesso ao sujeito. Que o delírio é uma clínica que aposta na subjetividade, é uma ferramenta de acesso ao sujeito. E a alternativa está dizendo que impede o acesso da equipe de referência ao cuidado. Está errado. O enunciado já não está dizendo para isso para a gente. Certo? Todas erradas até agora. Nossa letra E para a gente ver o que tem aqui. Letra E. A diversidade que marca a experiência delirante está na dependência de fatores complexos que exigem consideração, principalmente se fizermos indicador do modo do sujeito constituir a si e a sua relação com o mundo. É isso. Trazendo aqui nossa perspectiva do que precisa levar em consideração, principalmente a forma como o sujeito constitui a si, ao mundo, ao que é esse delírio para esse sujeito, né? Então, por isso que a alternativa correta, a letra E, está totalmente ali encaixada de acordo com o que o enunciado está trazendo para a gente, tá? Então, muita atenção ao enunciado. Não vão só para a alternativa, porque a alternativa está certa ou errada, mas a alternativa está certa ou errada e de acordo com o que o enunciado está pedindo. Bem simples isso. Sem para a gente encerrar nossa última questão. É importante reconhecer que os transtornos mentais infantis e juvenis causam sofrimentos, prejuízos na sociabilidade e limitações no desenvolvimento. Eles podem persistir na vida adulta, mas são potencialmente tratáveis. Acerca das orientações para a clínica infantil e juvenil no contexto da reforma psiquiátrica e no SUS, né, Sistema Único de Saúde, assinale a afirmativa correta. Então, está pedindo aí em relação à clínica infantil e juvenil, de acordo com a reforma psiquiátrica e o SUS, certo?
Letra A. Todo cuidado dedicado a crianças e adolescentes está submetido à adaptação implacável a um padrão pré-definido de normalidade. Não. Certo? A gente vai olhar, vejam, é o que diz pra gente aqui no enunciado. Reconhecer que os transtornos causam sofrimento, prejuízo na sociabilidade, limitação de desenvolvimento, pode persistir na vida adulta, mas são tratáveis, né? Mas aí a gente não pode considerar... Lembra que eu disse que teria que ter uma leitura psicanalítica, esse lugar da subjetividade? Lembrem disso. Então não podemos considerar um padrão pré-definido de normalidade, né? Para pensar nesse cuidado aí às crianças e adolescentes. Não é letra A, certo? Pensando inclusive, né? Reforma psiquiátrica, SUS, vai olhar para o sujeito, para a subjetividade, certo? Letra B. A escuta, questão 100, letra B. A escuta da criança é priorizada ao longo do acompanhamento, em detrimento da escuta de seus familiares ou responsáveis, no intuito de preservar a confiança na relação terapêutica. Não, a gente não pode priorizar uma escuta pela outra. Escutar só a criança, não escutar os pais, por causa do sigilo. Não, a gente precisa incluir todo mundo, com cuidado sim ao sigilo, mas não uma em detrimento da outra. É por isso que está aí errada a letra B. Letra C. A elaboração de uma hipótese diagnóstica não deve tomar o lugar do respeito à singularidade, que deve ser sempre articulado ao diagnóstico situacional. É a nossa alternativa correta, né? Falando aqui dessa questão da hipótese, não tem como, não é ela em si, ponto. A gente precisa pensar ela dentro da singularidade do contexto, né, de cada sujeito, e aí deve sempre estar articulada ao diagnóstico situacional, da situação. Não é só o diagnóstico clínico, né? Não é só o diagnóstico orgânico, enfim, a hipótese diagnóstica em si, mas também da situação, do contexto, da vida. Então, letra C está corretíssima, certo? Pensando sim no SUS, na reforma psiquiátrica, que é o que está se pedindo aí no nosso enunciado. Vamos usar a letra D e E para saber por que estão erradas, tá? Letra D. Os conflitos quanto às questões de gênero, trabalho, educação e família devem ser desconsiderados se quisermos falar de saúde mental na adolescência. Não, né? Não precisa nem dizer nada. O que é que tem que ser desconsiderado aqui? Letra E. A intervenção tecnicista se faz necessária em crianças pequenas, que específico, pois trata-se de um objeto a ser moldado para o futuro. Não, essa não é a lógica, certo? Não é para ser um objeto, não é a tecnicista e especificamente crianças pequenas. Não. Cuidado muito essas questões que trazem coisas muito específicas, principalmente se o enunciado está trazendo questões gerais, responda de uma forma, vá para as respostas que estão falando de coisas mais gerais. Se o enunciado está sendo mais específico, vá para alternativas ali que está falando coisas específicas exatamente do que está sendo pedido ali no enunciado. Então, muita atenção nisso, certo? Acho que de uma forma geral a gente consegue pensar aí como é que a gente estuda, né, por questões, como é que a gente avalia questões, e é por aí mais ou menos. Acho que terminamos, né, finalizamos a prova do Enário completa de psicologia, dos conhecimentos específicos, certo? É isso, fico aí à disposição para a gente trocar. Estou pensando em construções de novas revisões, da gente fazer aí alguns estudos em relação a residências. Vamos vendo aí, 2025 tá aí. Mas por hora, encerramos Enari e sigamos. Estou à disposição, se tiverem dúvidas, podem colocar aí nos comentários, trazer no direct, falar comigo, a gente vai conversando. Certo? Muito obrigada em que esteve por aqui, nessas 80 questões de conhecimentos específicos de psicologia, e a gente se vê por aí em outras oportunidades. Obrigada, gente. Até mais.